Você deve escolher uma médica? O gênero importa ao escolher um médico? Um novo estudo na Flórida sugere que a taxa de mortalidade de pacientes é menor quando tratada por mulheres. A partir de agora, no jornal Hotline Health. Boa noite. Boa noite. O jornal de hoje traz uma edição especial para falar sobre um estudo de mais de 2 décadas que observou mais de 580 mil pacientes cardíacos internados após o infarto agudo do miocárdio em pronto-socorros da Flórida. A pesquisa descobriu que as taxas de mortalidade de homens e de mulheres eram menores quando o médico era mulher. A pesquisa revelou também que as mulheres tratadas por médicos homens eram as menos propensas a sobreviver. Nosso repórter, Herbert Escobar, entrevistou um dos cientistas autores do estudo para mais informações. Boa noite, Herbert. Boa noite, Manoel. Boa noite, Anderson. Estamos aqui com o Dr. Greenwood, um dos 3 autores do artigo Concordância de Gênero entre Pacientes e Médico e Aumento da Mortalidade entre Pacientes do Sexo Feminino com Ataque Cardíaco. Dr. Greenwood, ele é professor da Universidade de Minnesota e está aqui para elucidar algumas dúvidas acerca do artigo. Good evening, Doctor. Boa noite, Dr. Bradley. Então, primeiramente, de onde surgiu a necessidade de pesquisar esse assunto tão polêmico? Nós entendemos que existem 2 literaturas emergentes. De um lado, pesquisas médicas sugerindo que as mulheres têm menos probabilidade de sobreviver a episódios como infarto agudo do miocárdio. Eles alegam que essas podem ter maior propensão a atrasar a busca por tratamento, apresentar sintomas diferentes dos homens e ser mais desafiador para diagnosticar e tratar. E temos outra linha de pesquisa heterogênea entre médicos do sexo masculino e feminino, observando que médicas do sexo feminino superam seus colegas do sexo masculino em várias condições. Neste trabalho, nós defendemos que a discordância de gênero entre médico e paciente ajuda a explicar por que pacientes do sexo feminino têm menor probabilidade de sobreviver aos infartos. O senhor poderia explicar então como foi realizado esse estudo? Bem, a pesquisa utilizou dados da Agência de Administração de Saúde da Flórida, referentes ao período entre 1991 e 2010, em hospitais da Flórida. Nós utilizamos os dados de internações de emergência porque esses pacientes têm pouco poder sobre a escolha do médico e uma interação discreta com eles. Primeiro, examinamos as diferenças de mortalidade quando havia concordância de gênero entre o médico e o paciente. Depois, examinamos cada configuração de concordância específica e, finalmente, examinamos fatores contextuais que podem alterar os efeitos para entender melhor a relação entre concordância de gênero e sobrevida. And finally, we examined contextual factors that may exacerbate or attenuate the effects to better understand the relationships between gender concordance and survivor. Okay. And, Doctor, what are the results of all this work? Doutor, quais os resultados de todo esse trabalho? O que vocês conseguiram concluir? Os cálculos revelaram que a concordância entre gênero reduziu a probabilidade de morte. Além disso, e corroborando com outras pesquisas, vimos que, independentemente do sexo, pacientes tratadas por médicas eram mais propensos a sobreviver. Percebemos que mulheres tratadas por médicos do sexo masculino foram as menos propensas a sobreviver a um episódio de infarto. Finalmente, examinamos as condições em que essas mulheres teriam maior probabilidade de sobreviver quando tratadas por um médico do sexo masculino. Então, vimos que ter colegas médicas pode influenciar os protocolos de sala de emergência e oferecer transferência de conhecimento aos médicos sobre diagnóstico e tratamento adequado para mulheres que sofrem de infarto. Concluímos também que quanto maior o número de mulheres com infarto que o médico havia tratado no passado, mais se oferece ao médico
uma oportunidade maior de experimentar e reconhecer qualquer diferença na apresentação dos sintomas que possa ocorrer entre pacientes do sexo feminino e masculino. Esse tipo de experiência pode ser particularmente valiosa para os médicos. Particularly valuable for male and physicians. For male physicians. Okay, doctor. Thanks for your time and congratulations. Good job. Thank you. A pesquisa conduzida pelos estudiosos examinou cada configuração de concordância específica, ou seja, homens tratando mulheres, homens tratando homens, mulheres tratando homens e mulheres tratando mulheres. A mortalidade geral, independente de gênero do paciente ou do profissional, foi de 11,9%. Agora, quando pacientes mulheres foram tratadas por médicas ao invés de médicos, a taxa de sobrevida dessas pacientes foi de 2 a 3 vezes maior. O estudo revelou ainda que mulheres tratadas por médicos homens tiveram 1,52% menos chance de sobreviver do que pacientes homens tratados por mulheres médicas. Isto representa um decréscimo de 12% na taxa de mortalidade inicial de 11,9%. Outra estimativa do estudo sugere que pacientes femininas tratadas em salas de emergência com 5% mais mulheres médicas eram 0,4% mais propensas a sobreviver. Em comparação com a taxa básica de mortalidade de 11,9%, isso representa um aumento de quase 3,5%. Finalmente, com relação à história do paciente, sugere que pacientes mulheres tratadas por médicos homens experimentam um aumento de 0,02% na sobrevida para cada paciente mulher tratada pelo médico no trimestre anterior. Herbert Escobar, na Universidade de Minnesota, para o jornal Otley Health. Apesar dos dados reveladores, os próprios autores não negam a existência de algumas limitações importantes no estudo, as quais oferecem caminhos frutíferos para pesquisas futuras. Por exemplo, não se pode observar diretamente a disparidade do aumento da mortalidade de mulheres tratadas por homens, do mesmo modo que variáveis omitidas que se correlacionam com a concordância de gênero entre médico e paciente e a mortalidade do paciente podem influenciar os resultados. Embora apresente limitações, esses resultados sugerem uma razão pela qual a desigualdade de gênero na mortalidade de ataque cardíaco persiste. A maioria dos médicos é do sexo masculino, e os médicos do sexo masculino parecem ter problemas para tratar pacientes mulheres. O jornal Otley Health fica por aqui. Tenha uma boa noite. Boa noite e até amanhã.